Olá, eu sou Júlia Sejorato e a palavra-chave de hoje é sujeito. Tomim. Indivíduo, o titular de um direito. Santa Catarina, comunidade da terra indígena Caingangue, Todo Pinhal, Ixoclém e Ibirama-Laclanhô são aceitas como parte do processo que diz respeito ao seu território tradicional. Brasília, Câmara dos Deputados manda demarcações de volta à FUNAI e o órgão ao Ministério da Justiça. Paraná, aldeia Vá-Guarani sofre ameaça de reintegração de posse pela Itaipu Binacional. Rio Grande do Sul, aldeia Caingangue Carazinho permanece na comunidade por decisão da 4ª turma do TRF4. Entre as décadas de 1930 e 1950, o território Caingangue Todo Pinhal, na região de Ceará, Santa Catarina, foi sendo ocupado pelas colonizadoras. Os Caingangue nunca saíram da região e, a partir da década de 80, iniciaram a luta pelas retomadas. Em 1994, 880 hectares do território foram reconhecidos como ocupação tradicional. Porém, a área total reivindicada pelos Caingangue desde 2007 compreende 4.270 hectares. Uma ação judicial questiona a portaria declaratória da área reivindicada pelos Caingangue, porém a comunidade nunca pôde participar do processo. Ao longo da história, os indígenas sempre foram desqualificados como sujeitos de direito e nunca tinham espaço para participar dos processos que diziam respeito aos seus direitos. Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, as lideranças indígenas e indigenistas, como o CIMI, reivindicam que sejam cumpridos os artigos 232 da Constituição e a Convenção 69, que dizem respectivamente: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. O direito de os povos indígenas e tribais serem consultados de forma livre e informada antes de serem tomadas decisões que possam afetar seus bens ou direitos, ou a chamada obrigação estatal de consulta. Apenas nos últimos anos, os indígenas vêm sendo aceitos para participar dos processos, porém, acompanhavam os processos já em andamento. Na semana passada, a comunidade do Todo Pinhal foi aceita pelo STJ como parte no processo. A novidade é que o processo voltará ao início, tendo todas as decisões tomadas até agora sem a participação dos Caingangue anuladas. A comunidade da terra indígena Ibirama-Laclanhô, de Santa Catarina, também foi aceita como parte no processo que discute a posse do seu território, caso que servirá de referência para os demais casos de demarcação de terras indígenas do país. Em decisão publicada no dia 13 de maio, o relator do caso no STF, ministro Edson Fachin, emitiu um despacho em que admite a participação da comunidade indígena Ixoclém como litisconsorte passiva necessária. O termo, conforme explicou o assessor jurídico do CIMI e advogado da comunidade indígena, Adelar Kupczynski, significa que o relator reconheceu que a comunidade será afetada diretamente pela decisão que for tomada no processo. A notificação e habilitação de todas as partes envolvidas é um preceito jurídico básico em qualquer processo judicial para garantir que o julgamento seja justo e que todos tenham o direito de defender suas posições. No entanto, no caso dos povos indígenas, esse princípio ainda não é regra e os povos, de maneira geral, ainda são tratados por cortes e juízes como se fossem tutelados pelo Estado. Na semana passada, a comunidade da terra indígena Carazinho, no Rio Grande do Sul, recebeu a notícia de que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, requereu ao STF urgência na suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse da comunidade, movida pelo município. Na quarta-feira, dia 22 de maio, data em que os indígenas seriam expulsos do local, a 4ª turma do TRF4 definiu parcial provimento ao agravo. A discussão colocou em questão o fato de os indígenas não terem o território demarcado e terem sido realocados de um lugar para outro nos últimos anos. Lembraram também o prazo de 2 anos e meio para a FUNAI demarcar o território tradicional. A definição final foi de que a comunidade não seja retirada do local, até que se garanta um local adequado e definitivo para se reassentarem. O Ministério Público Federal mencionou que a comunidade deve participar como parte do processo. Na sua 3ª temporada, o programa Vida em Resistência se transforma em uma grande reportagem mensal sobre a cultura e as histórias dos povos indígenas do nosso país. No 2º domingo de cada mês, antes de começar a semana, a partir das 20 horas, você confere no portal Desacato e Redes a primeira grande reportagem seriada da Cooperativa Comunicacional Sul e CIMI,
Vida em Resistência. Na apresentação, Júlia Sajorato, uma produção da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário CIMI-Sul. Os verdadeiros donos da terra, o seu passado, o seu presente e a sua sabedoria para construir o futuro da humanidade. Vida em Resistência. Desacato 12 anos, somando vozes. A comunidade Varrendá da etnia Vá-Guarani de Itaipulândia, no Paraná, sofre com reintegração de posse em favor da Itaipu Binacional, na área ocupada pela comunidade, na faixa de proteção do reservatório de Itaipu. Recentemente, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, requereu à presidência do Supremo Tribunal Federal urgência na suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse, no mesmo ato em que solicitou a suspensão da reintegração de posse da comunidade Carazinho. Por decisão do juízo de primeira instância em abril deste ano, a posse da área foi deferida em favor da Itaipu Binacional, com prazo para a desocupação da etnia indígena até 1º de junho. Na manifestação enviada ao STF, Raquel Dodge destaca que o caso tem relação com a suspensão de tutela provisória número 109 e a suspensão de liminar número 1197, ajuizadas respectivamente em 6 de fevereiro e 15 de março deste ano, aguardando o pronunciamento do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ao defender o direito constitucional dos indígenas às terras, Raquel Dodge relembra o histórico de ocupação da comunidade Avá-Guarani do território, bem como de outros pontos do oeste paranaense ao longo de décadas, descrevendo o histórico de graves violações de direitos humanos contra a etnia. Dodge também destaca a lentidão na demarcação da terra indígena pela FUNAI, pleiteada pela etnia Avá-Guarani desde 2009. A negligência na execução da política motivou a instauração de ação civil pelo Ministério Público Federal, em Foz do Iguaçu, que denuncia consequências como contaminação do solo por agrotóxicos e consequente contaminação da comunidade, conflitos fundiários e situação de extrema pobreza. A comunidade apresenta preocupação com a condição que ficará o seu povo, as crianças e os idosos, com a reintegração. A gente não sabe para onde ir, a gente não tem outra escolha de sair daqui, a gente não tem como ir daqui porque o Itaipu está devendo muito por índio, não é só para pessoas aqui, é para todas as pessoas que foram alagadas pela água, e a gente está lutando só porque a gente sabe que as terras é da gente. Tem que devolver as terras porque a gente não sabe aonde, principalmente as crianças estão estudando na escola, e daí vai ser muitos prejuízos. Temos crianças, idosos, mulheres, homens, tem muitas que estão se preocupando pela comunidade, e a gente vamos torcer, vamos lutando pela terra, pela nossa cultura, porque a gente precisa dessa terra para plantar mandioca, plantar batata. Daí é muito complicado sem terra, porque não tem nada para plantar, porque eu sei que é a terra do Itaipu, mas a gente também tem esperança, porque ali eles roubou tudo nossa terra, está no lago, e ele tem que arrumar uma terra para nós. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, dia 22, durante votação parcial do relatório da medida provisória 870 de 2019, o retorno das demarcações de terras à FUNAI e do órgão indigenista ao Ministério da Justiça. Conforme a MP, a FUNAI passou ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Como prometido durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro retirou ainda a prerrogativa de demarcação de terras indígenas da FUNAI e a levou para o Ministério da Agricultura, comandado pelos ruralistas, onde ficou delegada a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e depois ao INCRA. A matéria seguirá para o Senado Federal logo após o encerramento da votação de todos os pontos da MP na Câmara. Esta foi a segunda batalha vencida pelos povos indígenas. A primeira foi a aprovação do relatório em comissão especial, quando os parlamentares divergiram do governo, restabelecendo o antigo organograma para a FUNAI. E a terceira será no Senado. Temos uma etapa pela frente, que é o Senado, mas nós estamos muito confiantes na nossa mobilização,
nas nossas articulações e principalmente na força dos nossos ancestrais. A nossa espiritualidade que está muito presente nas bases, nos territórios e também em todos os momentos que a gente chega para conversar, né, com os não indígenas que a qualquer custo querem destruir a nossa vida, a nossa existência, o nosso meio ambiente. Mas vamos juntos acreditando que é sempre tempo de conquistas. E por mais que pareça estar próximo ao caos, a gente precisa afirmar, né, com a nossa identidade que a gente existe, que a gente está aqui e que somente juntos a gente vai conseguir essa mudança, né? E esse respeito aos nossos direitos e ao nosso modo de vida. Esse é o JTT Indigenista, um programa da Cooperativa Comunicacional Sul e realização do Conselho Indigenista Missionário, o primeiro programa semanal com pautas indigenistas e de ordem nacional. Semana que vem a gente volta. Desacato 12 anos, Utopia em Resistência. Tchau, gente!